Mente coletiva, 4 portais, 4 badaladas do relógio, a sombra do mundo invertido e personalidades bem desenvolvidas dos personagens de Stranger Things. O que essas coisas estranhas têm a ver com o MBTI? Olá, amigos tipológicos, eu sou Hesed Martins e nesse vídeo dos 6 tipos eu vou mostrar alguns indícios de que os irmãos Duffer, criadores de Stranger Things, utilizaram as teorias de Carl Jung e o MBTI para criar sua ficção da Netflix. Se você ainda não conhece o MBTI, eu te convido a conhecer a maior página sobre os 16 tipos de personalidade do mundo. Sim, juntando todos os nossos seguidores, nossos grupos do Facebook, nossos acessos ao site, nos tornamos a maior página do mundo a falar sobre isso, de fã de MBTI, sobre esse tema. Nosso canal do YouTube está apenas engateando e eu pediria a ajuda de vocês para dar um like aí nesse vídeo, que isso não vai te custar nada, mas nos ajuda muito e ajuda muito de coração. E se você quer se tornar um amigo tipológico, você pode clicar no botão de se inscrever aí embaixo ou seguir nossas redes sociais. Se você é um fissurado em Stranger Things, você já reconheceu todos esses detalhes que eu falei no começo desse vídeo. E os fissurados pelo MBTI já tiparam, ou melhor, já descobriram o tipo de personalidade de todos os personagens da série. Mas além de dizer quais são os tipos de personalidade dos principais personagens, eu vou começar esse vídeo com a seguinte questão. Será que a série Stranger Things foi inspirada no MBTI e em Carl Jung? Para o Dr. Ron Wright, sim, que é professor de psicologia na Universidade de Oklahoma. Ainda na segunda temporada, em 2017, o Dr. Wright levantou uma análise psicológica dizendo: "Eu vejo o mundo invertido como a representação da noção de sombra de Carl Jung. Para Jung, parte da nossa natureza humana é propensa a fazer o mal e encarar nossa sombra, se tornando um importante processo na nossa jornada para se tornar um ser humano maduro." Na sua análise, o Dr. Wright descreve ainda que a série é uma grande metáfora dos autores para o primeiro ato de coragem do ser humano, segundo o próprio Jung, que é encarar a própria sombra. Na série, haveriam diversas crianças problemáticas encarando a jornada do desenvolvimento humano para se tornarem adultos maduros, sendo o mundo invertido a própria noção de sombra de Jung, da importância de encarar o desconhecido, da hospitalidade para com o próximo, da união e da amizade que os fortalecem como adolescentes em crescimento. Já em 2022, na 4ª temporada da série, 3 psicólogos chamados Kevin, Greta e William, que são todos PhDs nos estudos de Jung, escreveram um artigo interessantíssimo sobre Stranger Things chamado "As coisas só podem ficar estranhas", uma análise teórica com reflexões clínicas sobre Stranger Things da Netflix. Vale ressaltar que todas as fontes estão aí na descrição, tá? No artigo eles começam dizendo: "É impressionante como o tema central da narrativa de Stranger Things leva a uma interpretação junguiana de si mesma. Eles reafirmam que a representação do mundo invertido é semelhante à noção de inconsciente descrita por Jung, que outros autores chamam de sombra, como eu disse mais cedo. Jung também popularizou a noção de inconsciente coletivo, que seriam arquétipos personificados que possuem infinitas representações com imagens arquetípicas que simulam possibilidades de presenças fantasmagóricas que poderiam assombrar nosso cotidiano. Em outras palavras, o inconsciente pessoal armazena milhares de imagens reprimidas que são nossos medos e inseguranças que não conseguimos encarar, e o inconsciente coletivo seria uma memória coletiva presente em todas as pessoas, que também armazena essas imagens acumuladas depois de milhares de anos, só que de forma coletiva. O inconsciente coletivo pode ser definido, no geral, como uma parte universal do inconsciente da nossa mente. Seus conteúdos arquétipos são derivados de eras de repetição da imaginação cultural humana, que, apesar das diferenças nos detalhes, permanecem tipicamente humanas, com semelhanças e significados reconhecíveis.
Quando sonhamos ou temos pesadelos com monstros, isso não é nada mais, nada menos que representações folclóricas aprendidas através do nosso inconsciente coletivo. Nossas angústias e ansiedades se transformam em entidades monstruosas e, dependendo da circunstância, ou melhor dizendo, do não saber lidar com os nossos problemas pessoais, essas monstruosidades seriam capazes de se manifestar na realidade. Não como monstros, obviamente, mas como depressões, ansiedades, desafetos que poderiam levar a cenários muito piores, como as vidas em jogo. O artigo vai mais a fundo explicando o complexo de mãe descrito por Jung, na relação de Will e a sua mãe Joyce na primeira temporada, no simbolismo violento para a autodescoberta e nos atos de Joyce para acordar o seu filho para o próprio processo de maturidade psicológica. Will é retratado como um indivíduo sensível que se deleita no reino de fantasia representado pelo D&D, mas tem dificuldades de se comunicar com as pessoas do mundo real, dificultando seu processo de crescimento. A alta sensibilidade de Will, juntamente com seu relacionamento tenso com seu pai afastado, Lonnie, são fatores a serem considerados ao avaliar o vínculo estreito com a sua mãe. É primeiro com sua mãe que Will inicialmente se comunica quando está perdido na sua sombra, ou melhor, no mundo invertido. Numa ligação intuitiva, Will é capaz de transmitir sua presença fantasmagórica para sua mãe através do telefone, das luzes de Natal e até de um tabuleiro de Ouija que ela pinta na parede. É aqui na representação do mundo invertido e de um dos seus habitantes grotescos, o Demogorgon, que encontramos o desejo arquetípico de devorar simbolicamente nossos filhos, para que eles não se desenvolvam e deixem seus pais muito para trás. A separação entre pais e filhos pode ser dolorosa e o nível de dificuldade emocional vivenciada durante a separação é proporcional à força do vínculo que une o filho à mãe. Quanto mais forte esse vínculo rompido, mais perigosamente a mãe se aproxima dele sob o disfarce do inconsciente. Os autores do artigo também explicam o design conceitual e nefasto do Demogorgon, que é uma representação de um relacionamento incestuoso entre mãe e filho quando se despenca para o lado sombrio. Segundo eles, o artista Aaron Sims recebeu a tarefa de criar uma arte conceitual do monstro que parece ter inspiração na planta carnívora, uma flor que no inglês é chamada de Venus Flytrap. O próprio nome Venus já é sugestivo, né? E como a flor, ela se abre e atrai insetos para a morte certa. Não podemos dizer que o Demogorgon enfeitiça suas vítimas, mas pode ser uma metáfora para se perder nas sombras. E a sua boca aberta com as 5 abas de carne e dentes afiados não parecem ter inspiração em outra coisa senão essa planta carnívora. Com a boca fechada, a cabeça do Demogorgon lembra uma vulva. O designer de máscara do Demogorgon, Mark Setrakin, descreve: quando sua face se abre para consumir sua presa, as várias camadas se assemelham à abertura vaginal, pequenos lábios e grandes lábios. O próprio portal que se abre entre os mundos lembra a vagina, e para os autores do artigo, esse rico simbolismo reforça ainda mais a representação do arquétipo da mãe devoradora, que ajuda a ressoar no público as imagens que já temos do nosso inconsciente coletivo, e por isso a série faz tanto sucesso. Os episódios da primeira temporada oferecem uma oportunidade para os espectadores relembrarem suas próprias batalhas com as mães devoradoras, enquanto capturam a forma grotesca que esses relacionamentos podem assumir se não forem suficientemente tratados. Metaforicamente falando, Joyce seria para Will o próprio Demogorgon no arquétipo de mãe devoradora, que de maneira superprotetora sufocaria o seu filho no seu próprio desenvolvimento, mostrando que a imagem que reside no inconsciente é muito mais feroz do que a imagem inconsciente da mãe gentil que Joyce é para Will. A mãe devoradora consome seus filhos psicologicamente e emocionalmente e muitas vezes instiga neles sentimentos de culpa por não deixá-los se tornar independentes. Os textos de Jung são repletos de alertas sobre o poder do inconsciente e sobre a mente consciente. Quanto menos conscientes somos de algo, maiores são as chances de nossa sombra nos importunar. A crescente capacidade do Demogorgon de deixar os limites do mundo invertido e perturbar e aterrorizar o mundo real simboliza o surgimento de complexos inconscientes.
A luta de Will é uma luta pela liberdade e o desafio de construir um novo relacionamento com a mãe, tanto sua mãe real, a Joyce, como a imagem arquetípica de maternidade que experimentou até agora. Isso pode até parecer juvenil aos olhos dos adultos, mas sabemos como as crianças e adolescentes sofrem com o complexo de inferioridade tentando encontrar o seu lugar no mundo. Mas a série não é só sobre Will, e as outras crianças e adolescentes também lutam com os seus próprios problemas pessoais. E é aí que entra Eleven na sua própria jornada de autodescoberta e na tentativa de buscar a sua mãe, que nos lembra da sutileza da teoria arquetípica de Jung. Todo arquétipo tem dois lados, um positivo, belo e afirmador, e outro negativo, consumidor e devorador, que no caso da ausência da mãe, ela busca o lado do renascimento que encontrará nas próprias manifestações de seus superpoderes através do mundo invertido ou inconsciente. Não é surpreendente ver que o tema da mãe devoradora é complementado por temas de renascimento. Dito de outra forma, enquanto as características marcantes do Demogorgon retratam a feiura da separação, dentro de suas garras também há pistas do renascimento simbólico e crescimento psicológico. Jung descreve isso em Símbolos da Transformação de 1952 como Dual Birth, o que seria a morte e o renascimento do símbolo materno. Em ambos os casos de Will e Eleven, o renascimento é facilitado pela manifestação do mundo invertido, pelo próprio encontro com a segunda mãe, o próprio Demogorgon como símbolo. Em Stranger Things, todas as figuras parentais são modelos medíocres, por isso as crianças da série estão sempre tentando encontrar uma espécie de substituto de seus pais, como um símbolo de um processo de crescimento e maturação. As figuras demoníacas do mundo invertido representam tanto uma dificuldade quanto o catalisador. Na psicologia de Jung, o oposto está sempre contido em si mesmo, e os irmãos Duffer capturaram isso astutamente nas 3 primeiras temporadas da série. Os 3 autores do artigo concluem dizendo: a popularidade de Stranger Things pode ser atribuída aos temas profundamente psicológicos apresentados à medida que acompanhamos os vários personagens e seu movimento em direção à autodescoberta ou à falta dela. Tá gostando desse vídeo? Tá achando meio longo, meio denso, mas fica aí que ainda tem muitos indícios de que os irmãos Duffer utilizaram as teorias de Carl Jung e do MBTI para serem teorizadas aqui no canal, como por exemplo o simbolismo do número 4, as 4 badaladas do sino de Vecna, as 4 vítimas sendo cada uma de um perfil psicológico e os 4 portais. O número 4 é muito importante para Carl Jung, então se você quiser saber mais, eu peço que você se inscreva no canal, porque não vai caber tudo aqui nesse vídeo e nós vamos fazer uma parte 2. E também você deve estar sentindo falta dos tipos de personalidade dos principais personagens da série, não é mesmo? Mas não se preocupe que nós traremos esse vídeo numa parte 2 desse mesmo vídeo sobre Stranger Things. Para não perder a parte 2 desse vídeo, garanta de clicar aí no botão de se inscrever e também de ativar o sininho para garantir que você não vai perder esse conteúdo assim, ó, top. Também não se esqueça de deixar o seu comentário aí se você identificou alguma relação de MBTI e Stranger Things, se você sabe quais são os tipos de personalidade dos principais personagens da série. Então vai comentando aí que eu quero saber se você acertou ou de repente você ajuda a entender melhor sobre as personalidades da série, né? Não se esqueça de seguir os 16 tipos nas nossas redes sociais e todos os links vão estar aí na descrição. Então, boas tipagens por aí e até mais! Eu sei que a gente está devendo trazer mais vídeos, mas se eu vir que tem muita gente se inscrevendo, eu prometo fazer mais. Já se inscreveu? Não se esqueça de ativar o sininho. E deixa um like aí pra gente saber que você gostou e não esquece de compartilhar com seus amigos também. Boas tipagens por aí e até mais!